Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Canal em Comum, um espaço de pessoas comuns unidas por um propósito em comum, buscando uma existência em comum. E aqui, neste momento, nós descobriremos um pouco mais do outro lado da lei. Para isso, vamos preparar os nossos corações e Deus vai começar a falar com você neste momento a partir dessa mensagem musical. Ouça ela e medite nessas palavras. São tantas lutas no meu viver, são duras provas que eu tenho pra vencer, mas há alguém que tudo já sofreu. Este alguém por mim na cruz morreu. Ao ajudar-me a caminhar, eu sinto a luz que me envolve em seu olhar. Ele me diz, chorando ao lado meu: não desista, filho, estou aqui. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor jogada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. São tantas lutas no meu viver, são duras provas que eu tenho pra vencer,
eu tenho certeza que você acabou de ouvir Deus falando com você. E agora Deus continuará falando com você por meio da expansão do 9º mandamento. Sim. E o pastor Lucas nos ajudará, nos conduzirá por esse Amém. estudo. Vamos lá. E você pode acompanhar abrindo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 16. E esse mandamento é muito conhecido, Sim. acredito que muitos de vocês, e nós também sabemos, decore e salteado, Sim. como dizem, né? E esse mandamento diz, olha só, diz, não dirás falso testemunho. Não, e é legal que assim, a gente tem, bem como você falou, a gente sabe bem esses mandamentos. O que pega mesmo, não sei se para você, porque para mim até hoje ainda é essa dificuldade às vezes, é a sequência dos mandamentos. Então, depois que passa o 3º, o 4º ali, no máximo o 5º, quando começa os não, aí fica assim, primeiro não roubar, não matar, não... Aí a gente se confunde na sequência, porque honra né? teu pai e tua mãe, tá tudo certo. A Isso. gente já sabe, Isso. 5º tá tranquilo, o último que é não cobiçar e o meio diz tudo, né? Aí fica uma bagunça A mesmo. gente se perde na sequência, mas é o 9º. Gravaram aí? Isso. O 9º é não mentir, né? Vamos falar nas nossa nossas linguagem, palavras, exato. isso. Não vai mentir, não vai falar mentira pro teu próximo, Sim. porque tem o teu próximo aí. Tem. E esse é um detalhe que é colocado, né? Porque ela fala, além de ser a palavra mentira para nossos dias, a palavra realmente ali, ela fala sobre testemunhar. E testemunho é algo que você dá porque você vivenciou de primeira mão, porque você estava como testemunha, né? Que você pode dar testemunho. Então, se eu não posso, por exemplo, falar de uma coisa como testemunha ocular, que é quando eu vejo, se eu sou chamado como testemunha, é porque eu posso falar em nome de tal pessoa. Então, eu estou carregando o meu nome para falar sobre algo. Então, você pode dar testemunho sobre o Felipe, né? O Felipe que nos ajuda aqui nos bastidores, vocês veem Oi, boa Felipe. parte da edição é toda feita pelo Felipe. Pode dar um testemunho do Felipe? Eu só posso te dar o testemunho se eu, de alguma forma, tenho algum contato com o Felipe. Mas mesmo que eu não tenha nenhum contato com ele, se eu for dar testemunho do Felipe, eu não estou falando só do Felipe, eu estou falando de mim. Por quê? Porque eu, como testemunho, estou carregando o peso para dizer o seguinte: o Felipe é X, Y, Z. Então, a testemunha carrega o seu nome, o peso da sua palavra quando fala. Então, não dirás falso testemunho, está falando sobre mentira, mas também sobre apresentar algo que você carrega, se aquilo tem peso de verdade, se tem peso assim de confiança ou não. Então, é um detalhe bem assim sutil do mandamento, mas que depois a gente vai ver quando expandir, que é realmente muito grande. Porque quando você está dando o seu nome, o seu peso, alguém fala assim, me fala tal coisa, se for um ladrão, o testemunho dele tem menos peso. Se for um advogado, vai ter outro peso. Hoje em dia, no nosso contexto, se for um político, vai ter outro peso. Não vou dizer se é mais ou menos, mas assim, de qualquer forma, o testemunho carrega também junto a pessoa que está testemunhando. Então, não dirás falso testemunho, e ele ainda acrescenta, contra ou sobre o teu próximo. Então, é sempre aqui numa dinâmica com relação à relação. Veja que todos os mandamentos tiveram isso? Sim, e é a relação de Deus, e eu já disse isso também, vou retomar. Se você se lembra aí, vai buscar na sua memória, que nós já apresentamos isso. É a relação do ser humano com Deus, que não fica só nele, mas que se expande para outras pessoas, que atinge outras pessoas. E pensando nessa carga de testemunha, no que é a testemunha, eu lembrei de um crime que está lá no Código Penal, perjúrio. Sim, né? O sim. que é o perjúrio? Me lembro, pastor, que momento curiosidade. Casos de família também. Me lembro que uma série que eu e o Murilo assistimos logo no começo do nosso casamento, Sim. né? Que a gente sempre busca esses momentos nossos. Sim. Era uma que retratava o cotidiano de advogados. Olha.
E o crime perjúrio era muito falado. E quando nós começamos a assistir aquilo, né? O que é perjúrio? A gente não entendia. A palavra fora do nosso contexto, sim, né? Sim, né? Professora, projetista, a gente nem ouvia, nunca Sim. ouviu falar disso. Então vamos pesquisar o que é perjúrio, né? É mentir. Sim. É mentir, né? Dizer falso testemunho Sim. Fabricar, né? perante um tribunal, né? Sim. Ocultar também, porque ocultar também é perjúrio. Sim, Então, sim. a mentira não é só aquilo que você diz. O falso testemunho não é só a mentira que você diz, Isso. mas é o ocultar alguma Também. coisa. Que as pessoas dizem assim, não é que eu menti, eu só deixei de falar a verdade. Então, você já viu que tem gente que às vezes dá Sim. essa encebada, né? Então, é bem isso. O mandamento, ele é bem completo em falar sobre testemunho, porque ele tem o peso de quem fala. Então, por exemplo, se você deixa de falar alguma coisa, você também está quebrando ali a confiança do seu testemunho. Então, o que você fez? Aí a pessoa fala assim, não, eu não fiz nada. Então, se você realmente não fez nada e você está carregando aquilo, então a pessoa diz o seguinte, não, eu posso ficar tranquilo que eu não fiz nada. Mas se há algo que você deixou de falar, então você está dando um falso testemunho. E você está carregando negativamente o seu nome. Então, eu não sei se a gente, no quinto mandamento, eu acho que o quinto mandamento eu fiz com a Manu, que a gente fala sobre carregar o nome dos pais, né, o legado, né, porque honra teu pai e tua mãe e tal. Então, a gente carrega um nome de família. Isso tem até hoje, sabe? Tipo, você carrega o nome da sua família, de quem você veio, enfim, existem ainda existe no mundo essa confiança. Então, quando você dá um falso testemunho, quando você falha em trazer a veracidade dos fatos em algum ambiente, pode ser no tribunal, pode ser numa conversa, enfim, você está carregando também o seu nome, e o seu nome enfraquece ou fortalece diante da verdade dos fatos, né? E isso é um negócio assim que é interessante. E pensando nessa relação, nós falamos inicialmente sobre a relação. E eu também penso nesse mandamento a partir da perspectiva de Deus, do desejo de Deus para as relações humanas. Porque quando Deus traz a necessidade de você ser uma pessoa confiável, porque nós estamos dizendo não só da palavra dita, da palavra mentirosa, né, de algo que não é verdade, mas aquilo que você é. A vida. Da sua essência, de você ser uma pessoa confiável onde você está. Sim. Eu penso dessa maneira, pastor. Lógico. Estou equivocada? Não, você está certinha, porque é muito bem construído, né? Porque se ele tivesse falado só isso, não mentirás, ia ter outro peso, mas ele está falando não farás, não dirás falso testemunho. Então, assim, o testemunho engloba vida, engloba exemplo, engloba o que você fala, como que você fala. Então, assim, existe um universo por trás dessa simples fato de utilizar o testemunho como algo verdadeiro ou falso. E como você tocou nesse mandamento, em outros que a gente já comentou sobre isso, os mandamentos não estão soltos aqui, eles vêm de uma sequência, né? Então essa sequência é importante. Se você ainda não teve aí, parou aqui de paraquedas, caiu com um link que te mandaram desse mandamento, eu te digo, tem 8 outros mandamentos para trás, do primeiro ao 8º, e você precisa separar um tempinho para ouvir ou para assistir esses outros mandamentos, porque eles vão construir o que a gente está chegando até agora de conhecimento. E uma parte importante disso é que em todos os mandamentos Deus está preocupado com uma relação que a gente tem com o próximo, porque a gente não vive sozinho, porque a gente vive em sociedade, e dentro da sociedade caída, pecaminosa, que a gente a gente está dentro dessa sociedade imperfeita, nós temos um Deus perfeito tentando nos consertar, nos conduzir, nos trazer a identidade original, que a gente já falou bastante em um outro mandamento. Então, isso é importante. Quando a gente vê o texto descrito ali em Êxodo, não dirás falso testemunho ao teu próximo. Então, está falando da minha vida particular, do meu testemunho, de como eu vivo a verdade na minha vida, mas está falando sobre como eu relaciono essa verdade, como eu relaciono essa minha vida com o meu próximo. Então, as relações são sempre muito importantes dentro do mandamento, né? Posso trazer um pouquinho para a educação? Sem dúvida.
Vamos lá, né? Como que a gente constrói a consciência do que é verdade, do que não é? Boa. A criança precisa superar um determinado período. Aham. Lembra aquele período que a criança é egoísta, tudo é Sim. dela, tudo é pra meu. ela? Tem muitos adultos que não superaram, mas espera aí, tem como, viu? Sim, sempre tem. Vamos lá, vamos caminhar para a superação disso. Então a criança por isso ela carrega isso com ela, do meu, do não. É difícil para a criança Sim. dividir, compartilhar. Então ela precisa superar esse período de egocentrismo Sim. para depois entender o outro. Isso. E quando ela entende o outro, é que as regras ficarão mais firmadas. Que ela entenderá a consequência Sim. de algumas Quais são os mentiras. limites, né? Sim, o que eu posso, o que eu não posso. Aí ela consegue desenvolver a consciência neste Sim. período, depois que supera o egocentrismo. Então, vamos pensar no ser humano, né, que a gente já falou também, Sim. da capacidade cognitiva, que não era... Eles foram escravos, né? A cultura deles havia sido anulada. Sim. Então, um povo sem identidade, Sim. que ao descobrir a sua identidade, talvez eles precisavam superar Aprender. isso. Sim. E superar algumas coisas para caminhar em direção Sim. a outras. Verdade. Então, superar o olhar só para mim e começar a olhar para o próximo. Sim. Então, eu penso nesse mandamento também como um processo. Sim. Né? No processo. E a construção de sociedade é algo muito difícil. Você pontuou algo muito legal, que se você for ver como escravo, a única coisa que você se preocupa é preservação de vida, porque como escravo você tem ali uma supressão das suas escolhas, e se você não tem escolha, você vive sempre a mesma realidade, a mesma rotina. Então a única coisa que você se preocupa é comer, trabalhar, dormir, comer, trabalhar, dormir. E ainda que existiam outras realidades, porque a gente não pode fazer um anacronismo de achar que eles tinham o mesmo peso de escravidão que o colonialismo colocou diante dos povos negros e indígenas, mas existia bastante essa supressão da escolha, da liberdade individual, religiosa e tal. Então, de fato, nesse contexto, às vezes, mentira era a melhor situação para evitar problemas. E não eram grandes mentiras, mas as mentiras mais simples possíveis por conta do convívio, da rotina. Então, assim, quem que não carregou aquele monte de areia que eu falei? Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Né? Então, eles não sofriam, o indivíduo vai também sendo anulado e o coletivo, com certeza, vai dando maior ênfase. Por quê? Não importa se você fez ou não, vai todo mundo sofrer, porque com escravo é assim. Sim, no contexto de escravidão, né, melhor que o outro sofra do que eu. Já está todo Exatamente. mundo sofrendo no mesmo barco, né? Então, nessa situação, a sociedade também, o convívio de sociedade foi sendo reduzido. Então, o reconstruir identidade, reconstruir sociedade dentro da verdade, era um aspecto fundamental para eles retomarem o crescimento do que é ser povo, do que é ser comunidade, do que é sociedade. E aí entra essa responsabilidade de... não importa se dói em mim, se é complicado dizer a verdade ou não, mas a verdade é um ponto essencial para o nosso crescimento, como indivíduos, como sociedade, né? E nas nossas relações. Só que isso está tão assim, não é superficial no mandamento, ele é bem claro no mandamento, mas isso está tão longe daquilo que a gente está acostumado a tirar do mandamento, que a gente nunca para pensar em como a minha relação contigo precisa ser verdadeira para que eu construa algo de fato que é original, que me remonta à minha criação com Deus, que tem a ver com o caráter de Deus. Então eu preciso ser verdadeiro contigo. E vamos combinar, né? Hoje as relações elas estão cada vez mais superficiais, né? Cada vez mais rasas. As pessoas elas não têm mais essa vontade de ser transparente. A gente está muito assim sensível a ouvir, né? E eu não estou nem falando daquela pessoa grosseira que fica dizendo assim, eu falo a verdade e pronto. Sabe, aquele dedo destroncado da pessoa grosseira que diz assim, doa quem doer.
Ela fala isso, mas se alguém falar uma verdade para ela, ela não vai gostar, normalmente. Ela se dói, né? Porque a verdade, né? Se a gente for pensar, e a gente daqui a pouco vai falar sobre a essência da verdade. Já ia Isso, falar agora, exatamente. não. Vou dar uma seguradinha que daqui a pouco a gente fala Chega lá. isso. Se a gente for pensar na verdade, né? E o que a verdade traz consigo, Sim. eu fico pensando que a verdade ela não vem para destruir. Não. Ou vem? Não, não Né? vem. Porque é o contrário. Mas ela não destrói, mas ela reconstrói. O reconstruir, esse sair do lugar em que você está para ir para outro lugar, não é fácil. Não. Ele é difícil. Sim. Mas isso é transformação. Sim. E não destruição, A né? física fala que todo movimento precisa de energia. Não existe movimento sem energia. Então, você sair de um estado de repouso, onde você já está, onde você já adquiriu conhecimento, estrutura, fama, prestígio, qualquer coisa assim, e você conseguir avançar, demanda energia. E essa energia, às vezes, é cansaço, é entrega. E ainda mais dentro desse mundo de pecado que a gente vive, realmente há um grande desafio a gente sair da zona de repouso. E eu não estou falando assim, eu não gosto muito da gente perder também o foco, porque assim, se fala muito disso, não fique na tua zona de conforto. Mas assim, conforto é bom. Conforto não é ruim. A gente está quase demonizando o conforto. A gente também chega num ponto de sociedade onde a gente está tão, atarefado e sempre fazendo coisas, sempre fazendo conta, que a gente não consegue aproveitar nada. Você acabou de conquistar algo e você já está de olho no próximo prêmio, na próxima etapa. A gente não desfruta de nada, porque ficam falando para nós, não fica na zona de conforto. Você não pode ficar parado, não fique parado, Exato. não fique parado, né? Então, quando a gente está falando aqui que a verdade é algo que nos tira da nossa zona de conforto, nem é nessa situação de você estar sempre fazendo algo, sempre, mas assim, principalmente nas relações, quando eu chego num ponto onde a mentira se torna confortável para eu não ter atrito, eu não tenho mais crescimento pessoal e nem tenho mais crescimento na minha relação contigo. E a gente sabe bem, principalmente relacionamento conjugal, né? A gente sabe bem disso quando a gente vivencia. Tem alguns momentos no nosso convívio de casados que a gente passa, eu não vou falar só para não me preocupar, só para não me estressar. Não vou falar isso aqui porque vai dar uma discussão enorme, eu não estou com energia para isso. Só que quando você abre mão de viver essa transparência, essa sinceridade, essa verdade, você perde muita coisa também. Tanto na relação conjugal, quanto no trabalho, no pessoal, a verdade ela carrega um poder muito grande de melhoria, de transformação, de reconstrução. Só que é difícil. A verdade tem essa capacidade de construir as relações, de reconstruir as relações, de realmente dar a oportunidade das pessoas modificarem, mudarem. A mentira não. A mentira, o falso testemunho, a ocultação e tudo mais, ela não te dá essa oportunidade, porque você fica estático, né? Então, eu me lembro de um conselho que minha bisavó falava, que era assim, a mentira não te dá a oportunidade de conhecer quem o outro é. E eu acho que essa é uma verdade, assim, essa é uma realidade muito constante hoje. A gente tem medo das pessoas saberem quem nós somos. Esse é o maior uso da mentira hoje, é por medo da pessoa descobrir quem eu sou. Porque a gente tem questionamentos, a gente tem críticas, a gente tem uma sociedade muito opressora, tudo é cancelamento hoje, você não pode... Imagina, se eu falar aqui alguma coisa que eu pensei, que está ainda, como você falou, né, dentro da educação, ainda não foi bem educado em mim, ainda não foi bem trabalhado em mim, é uma opinião errada, é uma opinião ruim, é uma opinião ou um pensamento. Eu tenho medo de falar aquilo que eu penso, porque a sociedade espera que a gente esteja pronto com todas as melhores ideias, as melhores perspectivas, sendo que a gente é ser em construção, ser em movimento, né? Então, a verdade, ela traz essa dinâmica da reconstrução, mas a mentira não, ela te dá a tranquilidade, nem digo tranquilidade, mas ela te dá a possibilidade de se proteger no seu momento, na sua inércia, né? no seu momento parado ali, no seu conforto. Mas aí, pastor, quando eu também penso nesse mandamento vinculado ao que você disse, eu falo assim,
O que Deus deseja? Melhores relações. Sim. É esse. Desde o primeiro mandamento Sim. até agora, o objetivo de Deus para a humanidade foi falar assim, ó, entenda onde vocês estão. Sim. Mas nesse processo, olhe para mim. Que aí as relações serão um pouco melhores, porque a gente tem medo da exposição, por isso que muita gente se cala, né? A gente percebe uma sociedade também que perdeu a coragem de falar, Sim. perdeu a coragem de falar quem é, né? Sim. O que traz, e a gente tenta maquiar um pouco disso, Sim. e por isso muitos são calados. É verdade. Boa parte da população não tem voz. Sim. Né? Porque se a gente for pensar numa sociedade que não é nem um pouco... Igualitário e tal. de alguns são retirados a voz e de outros a ênfase é dada para outros. Sim. Ainda que não estejamos falando da mentira em si, né? Quando algumas pessoas se calam Sim. ou são levadas a se calar, Uma parte da verdade foi enterrada junto. é aí que eu queria chegar. Sim. Então, lembra já ouviu falar de meias verdades? Sim. Né? Sim. De meia verdade. Então, Sim. meia verdade É a mentira branca. É aquela coisa assim... é a mentira sutil. Sutil, aquela assim, nem fez tanto mal, sabe? Eu sempre lembro de quando a gente falava sobre essa questão da ética e da moralidade na lei, com alguns amigos, enfim, nesse processo todo dos últimos anos, sempre tem, mas se eu mentir para preservar a vida de alguém, então tá certo. Eu falava assim, não, continua estando errado. Se entrar aqui uma pessoa com uma arma, né, apontando para nós e perguntar o seguinte, me fala quem é o pastor da igreja aqui. E aí você vai dizer o seguinte, você vai ter duas opções, você mente, dizer eu não sei, ou você vai dizer, não, é esse aqui, ó, e vai apontar para mim. Então, algumas pessoas dizem assim, se eu mentir para preservar a vida de outra pessoa, fala assim, não sei, nem conheço o pastor daqui e tal. Isso, por mais que seja uma mentira branca, uma meia verdade, no sentido de como você pode falar assim, eu não vi o pastor hoje. Já viu essas assim, que a pessoa fala assim? Sim. É uma meia verdade. Você viu o pastor? Hoje eu não vi o pastor. Tipo assim, viu ontem, mas enfim, essas meias verdades, essas formas de mentir, mentira branca, elas continuam sendo erradas. O problema não é a verdade, o problema é o contexto de pecado que a gente está vivendo. A gente vive num mundo de pecado. Então, às vezes, a consequência de estar com a verdade ou falar a verdade traz malefício. O que pode parecer muito absurdo. Mas se você foi verdadeiro, se você falou verdade, deveria acontecer só coisas boas. Não, porque a gente está num mundo de pecado. Não, né? Nem sempre, né? Nem Exato. sempre isso acontece. Mas quando eu entendo a necessidade, porque para eu saber que eu preciso ser verdadeira com você, da mesma forma que eu preciso ser verdadeira com o Murilo, eu preciso te entender. Sim. E entender o Murilo. Sim. E esse entender o outro não é um processo fácil. Não. E para mim esse mandamento pega aí. Sim. Entender o outro. Então, se eu entendo o outro, e a verdade é aquilo que está entre a nossa relação, isso se torna complexo. Sim. Por isso que Deus, ele até fala disso, suas relações serão permeadas pela verdade. Verdade, exato. E é interessante porque todos os mandamentos, apesar dele ter essa linguagem negativa, do não, 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 ele tem na sua essência o ponto positivo, que é de fato o caráter de Deus. O caráter de Deus não é essa questão, essa linguagem negativa, né? Deus não está preocupado em quem vai mentir. Deus está preocupado em quem que vai carregar a verdade. Então, não é um fato de não minta, mas viva a verdade. E acho que aí entra um ponto que a gente precisa até mesmo abrir, expandir um pouco aqui nessa conversa, o que é a verdade? Eu falei que a gente ia segurar, chegamos aí. Chegamos nesse ponto. Acho que é necessário, né? Sim. E a própria Bíblia nos apresenta, Sim. certo? Quem é a verdade? A Bíblia diz, né? Eu sou o caminho. Na verdade, Cristo diz, né? Em um determinado momento da Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente para e pensa que se Deus é verdade, isso traz um mundo
de conhecimento e de diálogo, de informações que são necessárias. Eu vou lançar aqui um monte para as pessoas pensarem, né? Para a gente pensar aqui. Por quê? Bom, se Deus é a verdade e Deus é eterno, então eu posso pensar que a verdade também é eterna. E eterno não é aquilo que não tem fim, isso é infinito. Eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim. Ou seja, a verdade é algo que nunca acaba. Se a verdade é algo que nunca acaba, mas a minha mente é finita e a sua mente é finita, principalmente por conta do pecado, mas ainda que a gente tenha uma mente, né, revestida pela imortalidade infinita depois, ela teve começo. Então, assim, a verdade nunca vai conseguir entrar dentro da nossa cabeça completamente. Tem um texto na Bíblia, é um provérbio, se eu não me engano, que diz o seguinte: vai brilhando mais e mais, é como luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a teologia adventista, ela defende que a verdade, ela não é estática. Apesar da verdade ser Deus e Deus não muda, que algumas pessoas poderiam concluir então que a verdade é estática, nunca muda, a verdade, ela é movimento. Ela é muito expandida. Por quê? Porque Deus é eterno, a verdade é eterna. Então tem muita verdade que eu não conhecia ainda hoje, e na eternidade, assim, no tempo imortal junto com Deus, vai ter muita verdade que eu não conhecia ainda. Então a gente vai estar sempre conhecendo a verdade. Por isso que a teologia adventista diz que a verdade, ela é progressiva, ou seja, você vai conhecendo mais e mais e mais e mais e mais e mais. E eu desconfio que Deus nos fez imortais na essência, para nunca morrer, porque ainda que eu não consiga colocar tudo que é Deus dentro da minha cabeça, tudo que é a verdade dentro da cabeça, eu vou ter uma imortalidade para estar sempre colocando mais, porque sempre vai ter mais para colocar. Então, olha que interessante. Interessante e complexo ao mesmo tempo. Sim, com certeza. E agora, né, já que você trouxe essa compreensão bem ampla do que é a verdade, eu remonto àquele período no qual o mandamento, né, que ressalta a verdade como Cristo em essência, Sim. para mediar os relacionamentos do povo, sendo que esse povo conhecia talvez pouquinho, bem pouquinho, do que era verdade. Sim. E o quanto isso foi difícil. Se a gente for pensar na verdade de forma progressiva, né, a gente traz isso e coloca no nosso contexto hoje. O quanto os nossos relacionamentos não estão longe do ideal, porque a verdade em essência não está mediando. Não tá. E não só uma verdade, como a gente tem trabalhado aqui, só de fala, só de testemunho, no sentido do que eu trago, mas da verdade do relacionamento com Cristo. Quem é esse Cristo? Quem é essa verdade? Então, durante um bom tempo, existiu meio que uma frase, uma expressão muito comum, né, de que nós temos a verdade, nós carregamos a verdade, nós conhecemos a verdade. Para pessoas pecadoras como nós, que temos uma mente finita e a mortalidade batendo a porta, a mortalidade, né, nós morremos, a verdade é um resquício. Nós conhecemos uma partezinha. Sabe, um fiapo, um sopro, um bafo dessa verdade, sabe? E quando a gente entende isso, nos traz muita humildade para aquilo que você falou das nossas relações, porque se eu conheço a verdade, tudo que eu conheço da verdade é nada senão uma sombra da verdadeira luz, então eu entendo que é o seguinte: quando eu me deparar contigo que tem outra verdade, a gente não está falando de seres diferentes. Não, outra verdade, então é outro Deus. Não, é porque talvez você tenha olhado e enxergado a vida, Deus, as coisas de uma forma diferente. Quando eu entendo isso, lembra que você falou, né, que para eu poder me relacionar bem com o outro, eu preciso entender quem é o outro. É justamente isso. Quando eu entendo que a verdade, Deus, é eterno, muito grande, que eu me aproximo dele tentando conhecê-lo, mas eu percebo, nossa, como eu sei pouco, eu olho para os outros e digo, eles também sabem pouco que nem eu. Tamo junto. Tamo junto, exatamente. Então, assim, é um processo muito educativo compreender a lei de Deus, não numa temática, não numa perspectiva negativa,
como está a linguagem ali, porque é uma linguagem negativa, não que a lei seja negativa, mas a linguagem negativa por conta da escravidão que eles estavam vivendo. Mas quando a gente ultrapassa essa linguagem, consegue entender a essência, que é, olha, viva a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Mas Cristo é muito maior do que eu consigo compreender. Então, assim, relaxa. Você não sabe tudo. Você não conhece tudo. Então, hoje isso me faz pensar, Bruno, eu vou falar um negócio que, assim, com certeza isso vai causar um choque aqui, assim. Mas isso me fez pensar que talvez eu não saiba tudo o que Deus quis que eu entendesse através da Bíblia, porque a Bíblia, tudo que tem na Bíblia é verdade, mas a Bíblia não é a verdade é Cristo. Então existe muito mais de verdade do que tem descrito na Bíblia. Então existem outras realidades de fé, de religião, de vivência, de vida, que ainda que eu discorde, eu não tenho mais como bater o martelo dizendo que aquilo lá não é a verdade. E não que eu creia, por exemplo, em outras religiões, eu nem vou falar de cristianismo, tá? Porque o cristianismo tem muitas facetas. Mas, por exemplo, eu não vou falar que, então eu creio no taoísmo, no budismo, no hinduísmo. Não, mas eu consigo ver resquícios da verdade, eu consigo ver elementos da verdade em praticamente todas essas religiões. E eu costumo chamar isso de herança edênica. Na verdade, não sou eu que costumo falar, né? É um termo bem comum dentro da teologia, que é a herança edênica, que é o quê? A gente todos nós viemos de uma mesma raiz. E Deus tem conduzido essa raiz desde Adão e Eva. Então não existe moeda falsa que não seja uma cópia da verdade. E é aqui que eu quero entrar nesse ponto da verdade. Porque é o seguinte, se eu falar para você que eu tenho 10 milhões de reais escondido em casa em notas de 30, quanto que tu vai dar de valor para esses 10 milhões? Sinceramente, nada. Nada. Eu vou te achar um louco. Por quê? Porque não existe real em nota de 30. Pode ser que outra moeda tenha uma nota de 30. Agora, se eu falar para você que eu tenho 10 milhões em nota de 50 muito bem falsificada, aí já é outro peso. Porque só existe falsidade em cima daquilo que é verdadeiro. Não existe o completamente falso. Mas se existe algo verdadeiro no falso, e verdade é Deus, ou provém de Deus, então quer dizer que Deus tem a habilidade e possibilidade de tocar e mexer em praticamente tudo que remonta à verdade. Então, uma pessoa que está dentro do hinduísmo, que eu não creio que é verdade, mas está lá, vivenciando aquilo com fé e tudo mais, eu não estou falando só da sinceridade dele. Há algo no hinduísmo que remonta à verdade. E quem é a verdade é Cristo. Então, Deus está agindo a partir daquele resquício de verdade, mesmo em meio à mentira, Deus está agindo. E quando eu entendo isso, e eu parto para nós cristãos, adventistas e tudo mais, tem um monte também de verdade misturada com erro nos nossos próprios ensinos. E não é um erro consciente, porque eu não creio que a gente está consciente ensinando erro, mas é o erro da ignorância, de não ter compreendido ainda a verdade que é tão grande e que eu não percebi ainda. Então, esses erros que estão misturados com o nosso ensino hoje, eles também são uma forma de ignorância, onde Deus usa da verdade que existe naquilo que a gente está estudando para nos conduzir. É um pensamento complexo. É bem difícil. Deu nó aí? Deu nó aí na sua cabeça? Volte, reveja e vamos continuar com as explanações. Mas, normal, tá? Aquilo que é novo, às vezes dá um choque. Dá um choque, mas reveja, pense, porque será importante a gente construir esses pensamentos acerca do que é trazido no mandamento e não apenas no mandamento. Porque esses mandamentos são a essência do caráter de Deus. E quando a gente pensa em Deus, é algo que não pode ser limitado com 2 ou 3 palavras, né? E assim, eu não tenho... Sempre que eu falo com as pessoas que têm alguma divergência comigo, eu sempre falo o seguinte: eu não tenho nenhuma pretensão de estar 100% correto aqui.
Quando a gente está fazendo todo esse processo de estudos, de falar o outro lado da lei, talvez durante esses 8 episódios anteriores, um monte de gente que está vendo diz assim, nossa, eu discordo completamente disso. E eu não tenho nenhuma pretensão de ser o dono da verdade, porque a verdade é Cristo. Eu estou num processo muito sincero de caminhar, da busca de conhecer o que é a verdade, para que também Deus possa agir na minha vida e fazer com que eu me relacione melhor com a Bruna, com a minha esposa, com os meus filhos, porque eu sei que essa é a essência da vontade de Deus. Ele quer que eu o conheça e o conhecendo, que modifique as minhas relações com os outros. O pastor falou uma palavra-chave da busca. Busca. Essa palavra, ela se encaixa em todo o mandamento, Sim. né? Não apenas nesse, Não, porque nós é. estamos falando de um contexto imperfeito e da busca por aquilo que Deus desejou para Sim. nós. Então, até a verdade, que as relações sejam verdadeiras, que o meu relacionamento com Cristo, nesse reconhecimento dele, seja verdadeiro, ou Sim. seja, né, que ultrapasse as meras formalidades que eu estou acostumada desde que nasci. Sim. Nós que já nascemos num contexto de frequentar a igreja, de Sim, estar religioso. na igreja. Sim, a gente tem as nossas formalidades já muito bem Sim. instauradas em nós. Então, quando esse mandamento aponta para a verdade, aponta para aquilo que primeiro precisa ser a verdade em mim. Em mim. Sim. Para depois isso se expandir para outras pessoas e para o próprio conhecimento da verdade, da essência de Cristo, que não vai acabar, que é um processo inacabado. Você falou bem no início, né? É um desafio para nós vivermos pautados pela verdade, porque ele nos coloca diante um do outro no desafio de conhecer quem é o outro, de entender quem é o outro. E isso talvez esse seja o maior benefício, que é essa faceta, né, que esse perfil do caráter de Deus, da lei perfeita de Deus, que está antes do Éden, antes, né, de toda a existência. Essa é a lei de Deus, esse é o caráter de Deus. Por quê? Porque quanto mais eu conhecer o outro, eu também, de alguma forma, estou sendo fiel àquilo que Deus me formou, porque Ele não me formou sozinho. Então, quanto mais eu querer ser sincero, verdadeiro com o outro, eu também estou deixando ele me conhecer, para que ele também seja sincero ao propósito que Deus formou ele. Então, assim, a verdade é a melhor forma da nossa sociedade crescer. Eu evito falar a palavra evoluir, porque as pessoas confundem com evolução científica, darwinista, e tal. Mas, assim, a gente precisa evoluir como sociedade, evoluir como ser humano, como indivíduo. E a verdade é a melhor matéria, a melhor forma de você conseguir evoluir e crescer é sendo fiel à verdade e sendo verdadeiro. Porque por mais que existam rixas, desconfortos, rupturas, a verdade dá a possibilidade de perdão, de reconstrução, de mudança. A mentira não. E é isso que o mandamento tenta trazer. Olha, seja verdadeiro com o teu próximo, nos teus relacionamentos, seja verdadeiro com Deus, seja verdadeiro na sua vida, seja verdadeiro no seu testemunho. Eu preciso dar esse exemplo, porque eu sei que eu devo ter falado isso em uma outra série, mas repetir aqui nunca é demais. Quando eu falo dessa possibilidade da gente conhecer a verdade, que é Deus, e que a verdade é muito grande para entrar na minha cabeça, eu sempre dou o exemplo de ir para a praia com um copinho. Você vai na praia mais longa, se eu não me engano, pelo menos do Brasil eu tenho certeza, mas desconfio que é a praia mais longa do mundo. Fica no Rio Grande do Sul. Ela tem, se eu não me engano, 170 quilômetros de praia ininterrupta, ou seja, não para, não tem uma enseada, não tem pedra, nem nada. É praia de areia, e não é essas praias de São Paulo que tem 5 metros de praia de areia, engolida pelo mar. Não, às vezes é 15, 20, 25 metros de areia. Agora imagina que Deus é a areia do mar, e você chega para conhecer a Deus com um copinho de plástico, que nem aqueles que a gente recebe em sala assim, de espera, sabe? Aquele copinho bem pequenininho. Aí você chega na praia e tem toda aquela areia, e cada grão de areia é uma verdade, uma realidade ou uma experiência sua com Deus. Uma verdade que eu aprendi de Deus, é um grão. Uma experiência que eu tive com Deus, é outro grão.
Falando no copinho, só pelo copinho, a gente pensa o copinho pequeno, certo? Mas tenta colocar grão por grão dentro do copinho, vê se não vai demorar. Grão por grão, não encher a mão e jogar. Grão por grão demora. Agora imagina que você está lá, colocando no seu copinho de plástico aquela verdade de Deus, né? Você está colocando Deus naquilo. Tem muito mais areia fora do copo do que dentro do copo. Só que quando você está fazendo isso, chega do seu lado uma pessoa que tem um copo americano, bem maior do que o seu, com um monte de areia. E você diz assim, caracas, esse aí sabe muito mais, tem muito mais verdade do que eu. Só que depois dele, chega outra pessoa agora com uma jarra de 2 litros. E depois aparece uma pessoa com um balde. Aí você diz assim, nossa gente, eu só tenho esse copinho aqui. Só que em um determinado momento, todo mundo pega e tem que jogar a sua areia de volta na areia do mar. Quanto que cada um daqueles montões de areias realmente fizeram diferença no volume da areia do mar? Nada. Quem tinha um balde de areia e quem tinha o copinho de plástico, diante do que é a areia do mar, não tinham nada. Então, é essa perspectiva que a gente precisa entender da verdade. A verdade é algo para a gente buscar constantemente, sempre, porque ela vai trazer mais conhecimento, mais coisas. Mas mesmo que tu carregue muito dessa verdade, a gente não pode julgar o outro, nem conforme o que ele tem, nem conforme o que eu tenho, porque o outro está numa busca pessoal dele pela verdade, que é essa areia enorme do mar. E às vezes a areia que está no copo dele não tem um único grão igual ao que eu tenho dentro do meu. Ele tem outros grãos de areia que ele absorveu, que ele coletou. Outra perspectiva, às vezes, de Deus. Então, quando eu entendi isso, me fez entender que Deus trabalha de formas diferentes. Mas uma coisa que Ele não abre mão é da verdade. É da verdade. Sim, que forma bonita da gente entender um pouco mais do outro, né? Sim. Porque nós estamos falando contra o meu próximo. Sim. Ou seja, eu preciso ser verdadeiro com aquele que é semelhante a mim. A mim. Uhum. E quando a gente entende isso, fala assim, tá certo, o outro será diferente de mim. Mas eu carrego a verdade e ele também. Sim. E nesse contexto de relacionamento, quando a gente entende o outro, a gente também pode trocar um pouquinho do que eu conheço, né? Isso. Do que eu conheço com ele. Claro, mediado pela verdade. Sim. Mas é esse processo de reconhecimento e de levar para o outro aquilo que eu tenho comigo, ainda que seja muito pouco, copinho, menor copinho, né? De levar para o outro e que esse copinho esteja ali, no meio da gente. E eu acho que, às vezes, quando a gente fala assim, algumas pessoas têm a tendência de pensar o seguinte, então quer dizer o seguinte, todo mundo tem a verdade, tá tudo certo, ninguém está errado, porque hoje a gente está numa sociedade que é assim, né? Não posso falar para você que você está errado, que daí você... Não, mas é a minha opinião. Não é isso que eu estou falando. Não, nós estamos falando que existe a verdade. Existe a verdade, exatamente. É bom que fique bem claro, certo? Existe a verdade. E existem erros, existem enganos, existem más compreensões da verdade. Então, não é necessariamente porque a gente está falando que o outro também tem verdade, que eu estou dizendo o seguinte, se chegar uma pessoa aqui e falar assim para mim, Lucas, Deus não existe, isso aí é coisa de louco, você está assim, gastando sua vida inteira ensinando para as pessoas uma coisa que não existe. Eu vou até entender ele. Eu não acho que ele está certo nesse ponto, mas existe uma verdade no que ele está falando. Ele está falando que é o seguinte, quem está dizendo que Deus não existe, às vezes está falando o seguinte, esse Deus que vocês defendem não existe. E é verdade, tem muita parte de Deus que a gente defende que não existe, que Deus mesmo diz o seguinte, eu não sou esse Deus que vocês falam, ele fala até mesmo para os judeus, na Bíblia, ele fala assim, vocês me ensinam de uma forma que eu não quero ser ensinado. Por quê? É isso, sabe? Às vezes, carregado do nosso ensino, carregado dos nossos exemplos, existe tanta inverdade que a gente passa a ideia para os outros e diz assim, não, isso eu não quero ter. E ele não está errado, ele está certo nisso, verdade. Não vale a pena ter esse Deus que muitas vezes se prega. Mas dizer que Deus não existe porque a gente tem usado às vezes mal, já é uma mentira. Então, é isso, sabe? O fato da gente dizer que as pessoas estão numa busca pela verdade, que há verdade nessa busca deles e tal, não é relativizar, tornar tudo certo, tudo tá bom. Não,
Existe uma verdade, a verdade é Deus, e a gente precisa buscar essa verdade, mas ela é muito maior do que os meus olhos. Então, se eu apenas entrar nesse lugar de humildade, de saber que eu não tenho toda a verdade e que eu posso estar aberto para aprender com o outro, isso já abre o diálogo, já abre possibilidades e a gente constrói pontes. A possibilidade do nosso diálogo ser mediado pela verdade. Pela verdade. Porque quando Deus aqui, né, que foi Ele mesmo quem escreve, Sim. Ele fala que não dirás falso testemunho, ele ressalta a verdade nas relações humanas, mas ele também aponta que existe a mentira. Sim, então, exato. isso é necessário ficar muito claro. Muito claro, né? exato. E quando a gente fala da verdade nos relacionamentos, a gente ressalta a essência de Cristo. Isso. Porque os mandamentos é uma reconstrução, como a gente tem falado sempre, né? Reconstrução de identidade. E eu acho que a mensagem que fica hoje é justamente essa, sabe? De reconstruir. A verdade, ela dá capacidade para a gente reconstruir. Deus, Ele é a verdade e Ele sabe que nós vivemos num contexto de pecado onde nós estamos apartados da verdade. Nós estamos separados de Deus. A Bíblia diz que o pecado é que faz separação não entre Deus e nós, porque Deus nunca se separa de nós. Mas a Bíblia deixa claro, o pecado é o que faz separação entre nós e Deus. Nós nos sentimos separados de Deus, separados da verdade. E é a verdade que abre possibilidade para a reconstrução de quem eu sou. E para que Deus me use também para respeitar a reconstrução que Ele está fazendo no outro. A verdade é que faz com que a sociedade cresça, porque a mentira não dá oportunidade de nada. A verdade, ainda que às vezes doa, ainda que seja difícil, ela dá a oportunidade de nós avançarmos, de evoluirmos nos nossos relacionamentos e também individualmente. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as dificuldades que você tem vivido, mas eu posso te garantir que Deus, o Deus da verdade, o Deus que é a verdade, Ele tem vivido em cada detalhe, cada aspecto da sua vida hoje. E Ele quer tirar aquela parte de ignorância e de erro e fortalecer a parte da verdade que há em você e que você conhece. E que você permita então que Deus faça essa reconstrução em ti. E se eu pudesse fazer um convite, você entre no lugar de humildade, de reconhecer que ainda que você esteja andando com Deus e que você conheça uma verdade, parte da verdade, ela é apenas parte. Que você abra sua mente e seu coração para tantos outros aspectos da verdade que é Deus, para que assim a gente construa pontes nas nossas relações com o próximo e até mesmo com a gente mesmo. Que Deus te abençoe. Até a próxima.